Bom dia, meu povo, bom dia, meus professores e professoras. Estamos aqui num domingo de manhã, não sei se você vai assistir no domingo de manhã, então boa tarde, boa noite, depende do lugar onde você está também, né? Não sei se você está viajando por aí, aproveitando isso das férias, mas vamos lembrar do nosso principal objetivo aqui, estudar para passar nesse maravilhoso concurso que foi aberto, inúmeras vagas para inúmeras matérias, não é? Então, a gente teve a aula ontem da professora Bianca e ela começou a introduzir o que você vai precisar na base, para a redação, para conseguir tirar a sua melhor nota e conseguir passar nesse concurso. Hoje, o que é que a gente vai trabalhar? O que é que eu vou trabalhar com vocês durante esses domingos, né? Ao vivo, né? Ou aula gravada para você que vai ficar aí depois tendo tempo de assistir melhor, né? Fazendo as suas anotações. O que é que a gente vai trabalhar? Repertórios. A professora citou, e de muito importante foi isso, porque você precisa ter repertórios em todos os seus parágrafos. Sim, a redação pede que você tenha repertórios em todos os parágrafos, e é isso que a gente vai ver. Temas centrais, como educação, como ensino remoto, como direito da criança e do adolescente, etc., de outros repertórios, como a gente já tem no e-book da gente por aqui. Além disso, a gente vai debater um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre história, sociologia, filosofia, legislação, não é? E esses temas que vão gerar. Até a gente chegar no tema principal, a gente debate sobre o tema também, fala um pouquinho do que você vai ter que colocar na sua redação, o que é importante você colocar e o que você não precisa colocar, que pode lhe render pontos negativos, e é sobre isso que a gente vai ver nas aulas do dia de domingo, ok? Vamos começar, você vê que o tema principal aí já está na sua tela, não é? Com o nosso querido Gabigolzinho ali tomando o seu cafezinho da manhã, espero que você também tenha tomado seu café, é muito bom. E a gente tem o tema principal, educação. Cara, você é professor, você é professora, nada mais da menos do que a gente começar com esse tema maravilhoso chamado educação. Educar, não é? E a gente vai trazer isso justamente porque esse é o tema central do concurso. Mesmo que outras coisas venham entrar aí e falar sobre um direito aqui, um dever ali, mas o tema central vai ser educação, justamente para onde você quer chegar, que é um concurso de professor, pô, tem que ter educação, né? Tá maluco se não tiver educação. O que é que acontece? Vamos trabalhar essa parada da educação. Deixa eu abrir direitinho aqui pra gente. A apresentação. Acredito que esteja tudo ok. Gente, repertório é mais que amigo. Friend. Não sei se você já ouviu essa palavra aí, quando a galera quer dar uma de amizade a mais. É isso que você tem que fazer na sua redação. Esse repertório, essas áreas de conhecimento. Você lembrar um pouquinho do Enem, ou se você é professor aí da turma do Enem, você vai lembrar que o repertório, a área de conhecimento, ela é muito importante lá, não é? Correto. Mas aqui, ela é mais que amiga, ela é friend, ela é de suma importância. E para isso você precisa colocar ela nos 4 parágrafos: introdução, D1, D2 e conclusão. Desse no desenvolvimentos, correto? E a gente vai colocar esses repertórios em todos esses parágrafos para mostrar que tudo que a gente está falando não é besteira não, parceiro. Está confirmado, está fundamentado em alguma coisa. Então a gente tem a primeira charginha para a gente aqui, de Paulo Freire: educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Por que aqui? Já leva a ideia de um repertório. Por que não começar talvez a introdução com essa frase, né, de Paulo Freire? E aí você tem outras variantes que a gente vai ver durante a aula, mas tudo pode ser um repertório para você colocar. Tudo pode ser uma área de conhecimento para o teu corretor. Olhar a tua redação lá no dia e dizer assim, pô, esse cara sabe. Continuando, a gente vai dar uma olhada aqui em o que é, onde está e como vamos usar. O que é essa parada de educação? O que é educar? A gente tem uma simples, né? Cada um vai ter, como é que pode dizer, uma ideia, né? Um significado para o que é educar. E você pode também colocar o seu significado na sua redação. Você tem o seu pensamento que também é correto do seu ponto de vista. Aqui a gente tem que educar é a ação de promover a educação, que compreende todos os processos institucionalizados ou não, que visam transmitir determinados conhecimentos e padrões de comportamento, a fim de garantir a continuidade da cultura de uma sociedade. Então, basicamente, é entender que educar é passar conhecimento, para que durante as gerações da nossa sociedade, as pessoas adquiram esse conhecimento e evoluam como ser humano, como estudiosos e sempre, sempre, sempre transformando isso numa coisa melhor.
correto? Aqui temos uma simples e uma breve ideia do que seria educar. Onde está? O que é essa paradinha de onde está? Onde está são as oportunidades para o professor, a escola, fazer essa educação com os alunos. E o que é que a gente vai perceber aqui? A gente tem aqui o Conexão Escola, que é um projeto de Minas Gerais, e a gente traz essa parada, tem a paradinha do Wi-Fi com o livro, eu só lembro de uma coisa, tecnologia. E a tecnologia, você aí tá ligado que a tecnologia nesses últimos anos veio para ficar na educação. Né? A gente viu aí na pandemia que tivemos que fazer essa aula mais no ensino remoto e tudo mais, e a gente vai tentando melhorar sempre para fazer o melhor de nós e passar para os alunos o conhecimento que a gente que eles precisam para conseguir os objetivos dele. Não é? Então a gente tem aqui outras formas de conseguir educar. A gente não tem apenas a resolução de um problema, a forma de educação só dentro da sala de aula, com um quantitativo de alunos. A gente pode expandir. Então, a gente tem as redes sociais, a gente tem o Instagram, a gente tem o YouTube, a gente tem o Google Meet, a gente tem essas plataformas que podem te dar também a chance de fazer educação, mas a gente tem também, se a gente for levar em consideração, a gente não tem só a sala de aula, a gente tem as aulas fora da sala de aula, levar o teu aluno para algum lugar, e assim, isso te ajuda a pensar na resolução de um problema. E a gente vai lembrar que a redação, ela pede que a gente sempre resolva um problema. Então, você precisa ter também essa criatividade de entender onde está a educação e não se limitar apenas a um estilo, ok? Como vamos usar né? Como está fundamentada essa questão da educação? Vamos dar uma lida rápida aqui, que a Constituição Federal, em seu artigo 205, estabelece que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a Constituição Federal, em seu artigo 205, ele estabelece justamente o que todo mundo já sabe, sem precisar olhar o artigo, né? Se não ler o artigo, você já sabe, só na sua cabecinha, que realmente a instituição, o Estado, ele precisa andar junto com a família e com a sociedade para transformar e fazer um novo ser nessa sociedade da gente aqui. Né? Então, eles andam juntos. E isso levanta mais um ponto para você. Utilizar da importância não só da escola, não só do professor, mas também da sociedade, também da família, que influenciam. Que nós aqui, professores, sabemos que essas coisas mais externas influenciam também na educação do aluno. E tudo isso sempre tente voltar. Como eu posso encaixar isso na redação? E a gente tem o que é, onde está e como vamos usar, e novos pensamentos, dizer, tudo isso aqui, 3 tópicos, eu posso encaixar na minha redação, ou como uma área de conhecimento, como um novo repertório, ou apenas como problemáticas, ok? Vamos historiar aqui, e a gente tem alguns períodos da história que mostram para a gente que a educação não é algo desse século, né? A educação é lá atrás, ela vem mudando como o mundo, a forma em que o professor, ou quem quer que seja lá atrás, mostrou para um novo cidadão a forma de educar, a forma de agir durante e perante a sociedade. Vendo primeiro aqui, a gente tem reconhecida por seu poder militar e caráter guerreiro, o modelo de educação espartano baseava-se na disciplina rígida, no autoritarismo, no ensino de artes militares e códigos de conduta, no estímulo da competitividade entre os alunos e nas exigências extremas de desempenho. Então, a gente tem uma educação aqui, como está falado aí, uma educação mais rígida, uma educação que não abre portas para dizer, não, mas eu quero fazer isso aqui da minha vida, não, mas eu quero fazer isso aqui da minha vida. Você não tem o que querer em tese, né? Você precisa seguir um modelo espartano de educação, um modelo fechado, um modelo mais burocrático de educação, e você não consegue escolher, ter novas opções. Você não consegue fazer o que gosta e educar da maneira que gosta e aprender da maneira que gosta. E a gente sempre vai olhar pelo lado da nossa redação e perceber que hoje o modelo de educação, muitas vezes, ou por conta do que já está previsto, né,
pela educação do Estado, ele é muito rígido e não deixa, muitas vezes, o professor ou o aluno ter essa liberdade de realmente abstrair o conhecimento e sim apenas decorar o conteúdo como se fosse mudar a vida dele. E a gente sabe que não é assim, né? Em contrapartida, ali no 2, no castelinho ali, em contrapartida com as reformas religiosas e o renascimento, quem é de história já vai se ligar aí do que a gente está falando, inicia-se uma nova era para o Ocidente e é marcada pelo surgimento das ideias atenienses nos discursos sobre os objetivos de educação. Então a gente já percebe que neste momento, né, na Idade Média, o que é que vai acontecer? Vai ter uma mudança na educação e muito também ajudada por essas reformas religiosas, a influência da igreja na sociedade, no Estado. Né? O conhecimento era tipo como um corpo sagrado. Essa matriz de pensamento permaneceu dominante e foi grande responsável pela concepção do papel da educação, desde o desaparecimento do antigo regime até a constituição dos Estados nacionais. O conhecimento passa a ser organizado para ser transmitido pela escola. Agora sim, a gente tem a escola como um lugar onde alguém vai para obter uma educação específica, né? Através da autoridade do professor, enquanto sujeito detentor do saber e mantenedor da ordem e da disciplina. Um momento também que, se a gente levar em consideração, é um momento ainda um pouco rígido, onde não se tem uma liberdade tão grande entre aluno e professor, um bate-papo, uma conversa, um conhecimento mútuo. Existe o professor como o cara da lei, o cara que sabe de tudo, o aluno que não sabe de nada, e o professor fala, o aluno escuta, e assim seguem a vida. A gente sabe também, hoje em dia, não dá para funcionar assim, a gente precisa da participação de todos dentro da sala de aula, ok? Finalizando o Vamos Historiar, impulsionados pelo desenvolvimento dos estudos de psicologia sobre aprendizagem e desenvolvimento humano, e com críticas à pedagogia tradicional e à forma como os conteúdos curriculares eram impostos aos alunos, esses e outros educadores passaram a reivindicar a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem. Então, a gente passa para uma parte da história em que agora a galera está olhando para trás e dizendo assim, pô, isso aqui não funciona. Se só eu ficar falando aqui que nem um maluco e o aluno não fala nada, e o aluno ele não traz a ideia dele, ele não traz o posicionamento, o ponto de vista dele, se o aluno não me traz formas de dizer que ele aprendeu ou não o conteúdo, mostrando isso no dia a dia, pô, tem algo de errado. E os estudos, como fala aqui, né, de psicologia, de entender mais a cabeça do ser humano, mostra que é fundamental a participação do aluno. E você pode utilizar esse vamos historiar de inúmeras formas. Uma delas fala isso, é que a história, ela mostra pra gente que a participação com família, sociedade, aluno, escola, ela é de suma importância para que exista educação da maneira mais perto ali, talvez, da correta de a gente falar. Passando para a próxima, a gente chega em legislação. E aí, Arnaldo, a regra é clara, meu amigo. Tá lá, pelo menos assim, deveria acontecer. A gente sabe que muitas coisas acabam não acontecendo. Para você, em tese, é maravilhoso o fato da problemática. Por quê? Porque se não acontece, é um problema. Se é um problema, você pode utilizar justamente para criticar o que a gente sabe que está errado. Então, a educação é um direito social de todos, assegurado pela Constituição Federal e de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, a gente já entende isso aí de base, né, que a educação, ela precisa estar disponível para todo mundo e precisa que todos participem para que tenha o objetivo correto. Aí a gente tem algo bem interessante aqui, são as 7 responsabilidades do Estado com a educação. Não sei se você sabia disso, mas existem essas 7 responsabilidades principais do Estado com a educação. O artigo 208 da Constituição estabelece que o Estado brasileiro tem 7 responsabilidades para efetivar seu compromisso com a educação. Quais são elas? Está embaixo. Então, a gente tem igualdade de condições, para acesso e permanência na escola, né? A gente sabe que na desigualdade social gigante que a gente tem no território brasileiro, dificilmente a gente consegue essa primeira responsabilidade ser mantida e comprovada pelo Estado,
não é? A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Se a gente voltar para o Vamos Historiar, a gente vai ver que isso aí era impossível de acontecer em determinados momentos da história. E a gente vem com o Estado tentando fazer com que o ensinar, o pesquisar, o divulgar, o ter o aluno, a família ou quem for externo mostrando o seu pensamento dentro da maneira de educar. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Isso aqui, a gente sabe, né, existem algumas instituições privadas, outras instituições públicas, para que, mais uma vez, a gente fica naquele pensamento, tipo, é para ser assim, mas na teoria é muito bonito, né, no papel, aí na prática não funciona muito assim, mas existem as escolas públicas para tentar amenizar essa falta de educação que muitas vezes acontece no território brasileiro. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, isso a gente também já sabe, né? Você não precisa pagar. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas, e é para isso aqui, para uma dessas 7 responsabilidades, no caso, a 5ª responsabilidade é a responsabilidade de dizer assim, você que está aí do outro lado, você tem uma chance de ensinar no ensino público por meio do concurso, e não esqueça, é por isso, por conta de uma dessas responsabilidades e por conta do seu interesse, do seu objetivo, que você está aqui hoje, ou algum momento aí do dia que você tiver mais um tempinho para assistir essa aula, fazer as anotações e começar a produzir a tua redação, para entrar, fazer esse concurso público e começar a dar aula, servindo aí o Estado e tentando melhorar o que der nessa educação da gente. Beleza? Continuando, tem a gestão democrática do ensino público na forma de lei, garantia de padrão de qualidade, né? E pico salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública nos termos de lei federal. Então, a gente tem as 7 responsabilidades que vão assegurar para não só o professor, mas para o aluno, para a escola, para a família, para a sociedade, todos que influenciam na educação, alguns modelos, algumas formas de ajudar, de amenizar essa desigualdade educacional que a gente tem entre escolas particulares e públicas e territórios brasileiros que a gente sabe que existe e que complica muito a educação para muitas pessoas. Próximo passo, a gente tem aqui mais uma parada de legislação. E aqui a gente tem uma legislação do ano de 2022. E por que tão importante? O quão mais recente você traz uma informação, mostra que você é uma pessoa mais atualizada, obviamente, e é maravilhoso ser atualizado para a redação, para o que eles pedem para a gente. A gente vai dar uma lei aqui, a lei número 17.787, de 26 de abril de 2022, só lembrando para você, não esquece o que eu falei no início da aula, tudo isso aqui que eu estou passando são formas de área de conhecimento, formas de repertório que você vai pegar, sintetizar, estudar e colocar na tua redação. Inclusive nas redações que a gente vai ver no final da aula. Então, não pula nada não, fique esperando aí, tranquilo, calmo, vai assistir na aula numa boa, que vai chegar no final e tu vai ver o que é que a gente tem para você começar a produzir de boa, beleza? Então, dispõe sobre as medidas de conscientização no projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas de educação básica e dá outras providências, né? Vamos ver aqui quais são essas leis, né? É o artigo 3º, constituem objetivos a serem atingidos na busca da autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidade de relacionamento e tomada de decisão responsável, né? Então, a gente tem aqui uma lei que vai, mais uma vez, vendo todos os modelos lá de trás, como a gente está vendo, né? É uma parada meio louca, né? A história mostra para a gente muitos modelos que não deram certo, muitas formas de que, no papel é bonitinho, mas na prática é outra coisa, as pessoas não se entendem e tudo mais, e a gente ainda tem que continuar atualizando esses modelos educacionais para que haja sempre uma melhoria, né? E aqui o que é que vai ter? O primeiro ali vai dizer, ensinar os jovens a gerenciar seus pensamentos e proteger suas emoções. Lembra do historiar que a galera tava cagando para o aluno? Ele ia ligar para a emoção do camarada? Não ia. Então, a partir desse momento, a gente vê que o jovem, ele necessita dessa atenção mais emocional. Por momentos que nós passamos, inclusive momento pandêmico, nós estamos vendo o quanto isso afetou a vida de todos. Não só dos jovens, dos professores também, mas a gente vê aqui que nesse primeiro dá-se essa atenção, dá-se essa exclamação
para os jovens. E se você levar em consideração, além dessa área de conhecimento, você lembra casos que aconteceram aqui no território do Recife mesmo, né? Que foram muitos jovens que surgiram as notícias que muitos jovens estavam tendo crise de ansiedade, né? No meio da aula, e isso acaba atrapalhando o próprio jovem por conta de coisas que aconteceram lá atrás. Então, a escola, até o professor também, montar novos projetos para conseguir ajudar esse aluno em sua situação emocional. Preparar os jovens para a vida de forma a se tornarem pessoas mais criativas, emocionalmente inteligentes e protagonistas de sua própria história. A gente vai vendo que muitas vezes o jovem ele é preparado para pensar o que aquela instituição quer que ele pense. E aqui já dá a ideia contrária, da ideia que você tem que preparar o jovem para ele pensar da maneira dele, da criatividade dele, que ele mesmo consiga colocar as coisas que ele aprendeu na vida dele para fora e demonstrar aquilo como uma forma de educação. Melhoria nos relacionamentos interpessoais, né? Então, aquelas formas de a gente interagir, né? Ter essa socialização do jovem dentro ou fora de sala de aula. Melhoria no rendimento escolar, redução de conflitos entre colegas, né? A gente vê muitos casos de agressão, não só com colegas, com professores também, e a gente tem mais uma problemática, né? Envolver a família no processo de crescimento e amadurecimento emocional, e talvez essa seja a parte mais importante. A gente viu lá em Paulo Freire, né? Na frase lá, deixa eu só voltar um pouquinho, que a educação não transforma o mundo, ela muda as pessoas, que as pessoas, elas sim transformam o mundo. Então, em si, o que ele quer falar para a gente também nessa frase? É que, cara, tem que ter um conjunto. Tem que ter um conjunto. E precisa que a família esteja inserida nisso, porque o aluno, ele vem de lá. Ele passa um período dele na escola, mas ele vem de lá. Qual é a maior parte do tempo? Com quem ele mais convive? Com quem ele mais conversa? O que ele mais escuta? Então a família precisa estar inserida. Muitas vezes é complicado, a gente sabe, principalmente no nosso país, mas o quão mais a escola, o professor, as instituições de ensino buscarem essa proximidade, os resultados com certeza serão melhores quando a gente tem uma unidade sobrepondo-se, ok? Vamos passar? Vamos dar uma filosofada aqui agora, passamos um tempinho de aula aqui. Filosofia da educação, mais uma vez a gente tem uma forma aqui de colocar como área de conhecimento, é o campo da filosofia que examina, esclarece e direciona os objetivos, métodos e ações pedagógicas de uma instituição de ensino. Então aqui a gente vai ter formas, pensamentos de como transformar o pensamento do professor em algo educacional para o aluno, ou seja, como transmitir aquela informação de modo que o aluno ele realmente entenda, né? A gente tem problemáticas, às vezes, de que você tá ali no conteúdo e tudo mais, e, pô, como é que eu vou passar aquele conteúdo para o aluno de modo que ele consiga entender numa boa, né? E aqui a gente vai ter alguns pensamentos que trazem isso aqui pra gente. Ó, vamos lá. Grande Sócrates, o que Sócrates não estudou? Nem o Google tem, então, pelo amor de Deus, esse cara fez muita coisa, pensou muita coisa, e Sócrates afirmou que era fundamental uma educação que buscasse o raciocínio, identificasse as razões para justificar as crenças, julgamentos e ações humanas, ou seja, sai das matérias que a gente entende como só corretas, as únicas, aquelas fixas, engessadas, e ele traz algo a mais, o raciocínio humano, o quão o ser humano pode utilizar dos seus conhecimentos externos, além da intelectualidade, para educar, para transformar e para se tornar um ser humano cada vez melhor, né? Rousseau argumentou que a educação deveria permitir o desenvolvimento natural e livre das crianças, uma visão que levou ao movimento moderno conhecido como educação aberta. E já vale aí para você pegar, dar uma estudadinha, ver o que é essa paradinha de educação aberta, né? E levando em consideração de Rousseau, essa visão livre, veja, os pensamentos sempre são assim. Por quê? Porque na época, né, ou no momento, junto a esses pensadores, ainda se tinha uma educação muito engessada, né? Hoje a gente também pode ter pessoas que pensem desse jeito por acharem também a educação engessada, porque muitas vezes a gente vê esse fixo de uma maneira correta de ensinar. A história da filosofia da educação no Brasil iniciou no final ali do século XIX e início do século XX, com o intuito de ingressar o tema nas áreas de formação de professores, que seriam os propulsores
de uma nova era da educação nacional, ou seja, a gente vai vendo aí a entrada do professor mais efetivo nesse mercado de trabalho, sendo a galera que vai ter esse conhecimento para passar para as próximas gerações. Próximo slide, a gente tem sociologiando, né, a sociologia nesse ramo da educação, e a gente tem, entre os 3 principais fundadores da sociologia, Durkheim foi quem mais aprofundou os estudos acerca dos reais mecanismos de desenvolvimento educacional. Contudo, Marx e Max Weber também incluíram a educação como ponto de reflexão das suas macroteorias a respeito da sociedade. Então, a gente tem alguns pensadores que você pode pegar, pode estudar e ver outros pensamentos além desse slide aqui, ampliar o seu conhecimento para entender que essa galera foi muito importante na sociologia para a educação. Para Marx, a burguesia utilizava a educação como forma de reprodução ideológica dos seus interesses, podendo ter o papel de reproduzir a opressão ou propiciar a emancipação do indivíduo. Então, a gente vê aqui que Marx, com o seu pensamento, acreditava que a burguesia teria ali uma forma de colocar a educação apenas do seu ponto de vista, retirando algo mais social e incrementando ali apenas o que ela achava que era correto e transformando essas pessoas em máquinas que poderiam realmente ali, reproduzir a opressão, coisa muito vista por Karl Marx. Para Weber, a educação enquanto racionalidade instrumental e dominação burocrática era fonte de um novo princípio de controle, sendo fator de seleção e estratificação social. Então ele vê um novo pensamento sobre a educação instrumental de dominação. Então, algo em que a educação ela vai elevar o nível do ser humano a partir do momento que ele a enxerga, que ele a busca. Ok? Passando essa parte, inúmeras possibilidades de repertório, né? Você está meio cansado, algo um pouquinho longa, tudo mais, muita informação ao mesmo tempo, toma uma água, come um docinho, volta para cá, que agora a gente vem para a parte do nosso tema, a parte da sua produção, a parte mais importante, porque redação é produção. Texto Motivador 1, lembrando, todos esses textos, todos esses temas estão no e-book que a gente criou, gratuito para você aqui do curso, certo? Então, se você não é do curso, está vendo esse vídeo, também dá uma olhadinha, vê se cabe no teu orçamento, tenta dar uma ajustadinha aqui, uma ajustadinha ali, porque a gente tem, além dessas aulas sobre repertório, debate de tema, que é o que a gente está fazendo hoje, produção, correção e as aulas de gramática e estrutura. Vamos para o texto motivador 1, com o nosso primeiro tema, serão 2 temas por semana, com um núcleo principal de hoje, a educação. A gente tem o texto motivador 1, segundo definição da Unesco, uma pessoa funcionalmente analfabeta é aquela que não pode participar de todas as atividades nas quais a alfabetização é requerida para uma atuação eficaz em seu grupo e comunidade, e que lhe permitem também continuar usando a leitura, a escrita e o cálculo a serviço de seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento de sua comunidade. A gente já sabe aqui qual é o nosso tema dessa redação, analfabetismo. A gente sabe que o Brasil é o país que tem a maior taxa, assim, né, de analfabetismo, uma grande taxa de analfabetismo no mundo. O Brasil ali tá tentando aí ganhar, né, dos outros. E a gente vai justamente debater isso, que tem tudo a ver com a educação. É um tipo de área de conhecimento? É. Agora é o seguinte, você pode transformar, estudar mais um pouquinho sobre essas informações para ter melhor ainda qual é o seu pensamento, qual é a sua tese sobre isso. Texto motivador 2, a gente tem a charge. Cara, olha que legal, a taxa de escolarização dos brasileiros entre 5 e 17 anos já passa de 93%. Você já leu essa notícia? Aí o amiguinho dele vai lá e li, mas não entendi quase nada. Então, assim, você vê que além da questão do não saber ler, não saber escrever, a gente tem a questão de que muitas pessoas até possuem, né, esse modelo aí de leitura, de escrita, mas que leem e não entendem nada, porque muitas vezes a educação ela não funciona para que ela entenda as coisas mais sociais, né? E a gente vai poder isso colocar na nossa redação como algo, como uma problemática, correto? Analfabetismo, considerando que os fragmentos de texto acima têm caráter unicamente motivador, dirija um texto dissertativo acerca dos seguintes tópicos. Lembrando, aqui chama muita atenção para mim, dissertativo.
acredito que a professora tenha citado para vocês, não esquecer de conectores, né, os grandes conectivos para gerar essa dissertação. Né? Então, você precisa utilizar os conectivos em toda a sua redação, já vai buscando aí essa paradinha de conectivos, ok? Então, vamos lá. A redação da CESP, ela vai te dar o quê? 3 teses já fixas. Diferente de outros vestibulares, ela te dá três teses já fixas para você debater no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e na conclusão. O que você vai fazer? Você vai debater isso aí, cara. E aqui tiver um maior nível de pontuação, nesse caso a tese número 1, letra A, é que você vai gastar mais linhas, é que você vai gastar mais repertório, é que você realmente vai ali desabafar o que tem que falar. Consequências do analfabetismo no ensino médio nas diversas faixas etárias, alternativas para o combate do analfabetismo pelos professores de todos os níveis de ensino e como a CEPE pode contribuir para o fim do analfabetismo no Estado. Né? Então, a gente tem 3 teses muito bacanas sobre analfabetismo. Vamos segurar aqui a estrutura sugerida, vou trazer algumas estruturas sugeridas para vocês, a gente vai dar uma olhada em alguns exemplos de redação sobre esse tema, né? E aí você vai tendo mais uma noção do que você pode concluir sobre a redação, ok? A introdução não existe tese concreta, ou seja, aquelas 3 teses são debatidas em desenvolvimento 1, 2 e conclusão. A introdução você vai buscar uma contextualização mais filosófica ou histórica, porque lá no início da aula a gente viu que a gente vai colocar sim em todos os parágrafos essa área de conhecimento, esse repertório. Ela deve ter de 4 a 5 linhas, justamente porque você não precisa debater uma tese específica, correto? Pegar só um minuto do momento de vocês, só botar para carregar aqui. Esse negócio de descarregar é uma beleza, né? É maluquice. Mas vamos lá. Voltando para cá, filosofia e história você pode utilizar para colocar nessa sua introdução. Ela deve ter de 4 a 5 linhas justamente para não consumir muito as linhas da tua redação, que não vão importar muito a introdução, vão importar realmente a discussão das teses. E você vai falar sobre o tema central, não foge. Fala sobre analfabetismo ali, apresentando repertório e problemáticas que possam te ajudar nesse momento, ok? Que irão vir no desenvolvimento e conclusão, apenas para introduzir essas problemáticas que irão vir no desenvolvimento e na conclusão. E deixar claro que você quer falar sobre o tópico principal, isso é de suma importância, você não vai construir tese nenhuma ali, você apenas vai dar uma problemáticazinha aqui, né, uma introdução do que está vindo por aí, junto com o repertório. A gente olha para o tema aqui embaixo, analfabetismo funcional é a incapacidade que uma pessoa demonstra a não compreender textos simples, ou seja, não possui a interpretação de texto necessária. Contudo, percebe-se que esse número vem aumentando constantemente. Nessa circunstância, há 2 fatores que não podem ser ignorados, como a incapacidade dos institutos de educação em fornecer informações didáticas para uma melhor compreensão do estudante e a influência do interesse por parte dela. A gente tem um exemplo aqui de uma redação sobre analfabetismo funcional, e a gente tem justamente isso aqui, ó. Aqui ele até coloca ali a tese no final, né? Mas aqui não vai precisar colocar a tese, a gente só vai debater, apresentar o tema, como ele faz, por exemplo, no período 1 e no período 2, ok? Sobre o desenvolvimento, você tem que debater esse tópico bem, pois é o mais valioso, né? A gente está falando agora sobre o tema, não sobre a redação em geral, mas sobre o tema, e debata ele, pois é o mais valioso. Utilize repertórios legislativos, notícias ou dados que você pode buscar aí sobre coisas que acabaram acontecendo nesses últimos momentos sobre a educação. A tese efetiva os problemas que aconteceram no passado, cujos dificultam a vida das pessoas no presente. Então, aquela tese lá que a gente deu uma olhadinha ali, é isso aí, é um dos pensamentos que ela pode trazer para a gente. Os problemas que aconteceram no passado e que dificultam a vida das pessoas no presente momento ou até, quem sabe, no futuro. Em primeira análise, cabe pontuar que as escolas brasileiras qualificam os alunos para o ano seguinte sem o conhecimento adequado. Comprova-se isso por meio de mau desenvolvimento no ensino médio, prejudicando diretamente na sua formação acadêmica superior, como consequência, afetando sua relação social, acadêmica e financeira. E aí a gente vem, ó, ali, ó, um dado, atualmente no Brasil, apenas 8% tem plenas condições de compreender e se expressar, segundo o site UOL Educação. Mais um exemplo bem bacana, te mostrando que realmente a gente precisa citar ali o nosso repertório, né, e falar um pouquinho sobre ainda nosso tema central, analfabetismo. Claro que essa redação não é sobre o nosso tema central, é apenas um modelo que você pode olhar e dizer assim, pô, é isso mais ou menos ali que eu tenho que colocar no meu desenvolvimento, é nesse estilo que eu tenho que fundamentar o meu desenvolvimento. Sem muito frufru, frafrá, do jeito que tá, do jeito que
eu preciso colocar. Ok? No desenvolvimento 2, a gente utiliza repertórios culturais ou sociológicos, né? Aqui, lembrando, todos esses, utilize repertório, tal, são opções que acabo sugerindo para você pela cara desse desenvolvimento. Ser criativos nas formas que o professor pode utilizar para ajudar a mudar essa situação. Então, além de problematizar, você pode e deve ter uma criatividade para colocar coisas diferentes, aquilo que eu falei no início da aula, seja criativo nos modelos que você pode utilizar para mudar algumas realidades. A gente tem, ademais, convém frisar que o dever do estudante é se esforçar para tentar aprender uma matéria de capacidade mediana e até difícil mesmo sem a didática funcional, porém a maioria deles acaba desistindo. Uma prova disso está em que 70% dos alunos brasileiros de 15 anos não sabem o básico de matemática. Pesquisa realizada em 2016 pelo jornal O Estado de São Paulo. Então, a gente tem mais uma vez aqui, né, agora um dado ali, né, feito pelo o Estado de São Paulo, que aparece e que a gente consegue colocar também como repertório. Na conclusão, ela deve ser seu menor parágrafo nesse tema, entre os que necessitam de tese. Ser criativo também nas formas que a CE pode utilizar para ajudar e mudar esta situação. Utilizar de informações como qual o papel, o que ela faz pelos envolvidos, quais os seus deveres como instituição governamental. Utilizar repertórios culturais, legislativos ou históricos para concluir, ok? A gente também vai colocar repertório na conclusão e propor as formas de intervenção da CEPE. Então, utilizar essas informações, como tem aí no tópico 3, isso aí você tem a opção ali de estudar, de pesquisar justamente isso para colocar ali na tua redação algo que você realmente esteja entendendo, ok? Até não só pelo fato de pesquisar para esse tema, é porque justamente é por aí a sua forma de ingresso, né? Secretaria de Educação do Estado, e é interessante saber como ela funciona. Tema 2, novo ensino médio. E aqui a gente vai ver a seguinte parte. Considerando que os fragmentos do texto acima têm caráter unicamente motivador, redijam um texto dissertativo acerca dos seguintes tópicos: os desafios para a educação no ensino superior com as novas gerações, a relevância da formação em ensino técnico do Estado de Pernambuco e como garantir uma educação interdisciplinar e ética no novo ensino médio. A gente sabe que esse novo ensino médio ele acaba se transformando numa problemática, né? A gente sabe que vai ser um movimento, já está sendo um movimento complicado para entender, para buscar essa educação correta, vai ser um período de grande adaptação, mas que vão trazer alguns, como falo na tese 1, desafios, né? E como vão mostrar para o professor, ou para a escola, ou para a família, novas maneiras de garantir uma educação interdisciplinar e ética nesse novo ensino médio. Os textos motivadores ficaram na parte de baixo. No texto motivador número 2, e aqui vai uma dica para a leitura do texto motivador quando ele for muito grande, né? Se você ali não está com tempo e tudo mais, o que você pode fazer? Você lê a primeira frase, nesse caso, o novo ensino médio é um modelo de aprendizagem para áreas de conhecimento que permitirá ao jovem optar por uma formação técnica e profissionalizante. E você lê a última frase. Cada escola terá que oferecer pelo menos uma opção complementar à formação dos alunos. São elas. E aí a gente tem linguagem, suas tecnologias, matemática, ciência da natureza, humanas, formação técnica e profissional. A gente vê aí a questão do novo ensino médio. E aí depois, com o tempo necessário, você faz uma leitura, talvez ali de todo o parágrafo, para entender do que se fala esse parágrafo, né? Esse texto motivador número 1. Número 2, preste atenção nessa parada. A gente tem ali os cérebros passando, a reforma do novo ensino médio como uma máquina. E a gente tem o quê? Esporte, arte, todas as outras formas ali de educação, de movimentos que o aluno ele tem na sua vida e que podem também propiciar para ele o futuro. O mercado de trabalho dele pode ser esse aí. A vida dele pode ser fundamentada nisso aí. E aí tem essa crítica, a gente vê o protesto ali atrás, né, no balãozinho, e essa crítica que o novo ensino médio, ele provavelmente vai tirar essa possibilidade do aluno, vai pegar tudo isso que o aluno vem construindo na infância, na adolescência, ele vai entrar no ensino médio, e como a gente vê no final, vai ser jogado no lixo, porque no novo ensino médio, em tese, não importaria esses pensamentos mais artísticos, culturais do aluno.
Vindo para a estrutura sugerida desse segundo tema, a gente já está acabando, prometo, relaxa o coração aí, que você vai conseguir chegar para o seu próximo compromisso. E a introdução, não existe tese concreta, a gente já viu isso. Busque uma contextualização filosófica ou histórica, deve ter de 4 a 5 linhas, falar sobre o tema central. E lembrando sempre de deixar claro o que você quer falar sobre o tópico principal, a introdução, cara, não tem muito o que fazer, é mais sobre isso aí. A história da educação no Brasil inicia-se no período colonial, quando começam as primeiras relações entre o Estado e a educação através dos jesuítas. Olha que legal, pegou a história, trouxe para cá. Desde então, a transmissão de conhecimentos passou por diversos processos de sistematização até chegarmos à famigerada LDB, a Medida Provisória de Reforma do Ensino Médio, traz mais uma vez o debate, o modelo educacional e consigo a divisão de opiniões. Tem uma introdução muito legal para o novo ensino médio aqui, muito boa mesmo, até para o nosso estilo de redação. Sobre o desenvolvimento, número 1, a gente vai discutir como funcionarão as entradas da nova geração nas universidades. Além disso, discutir a falta de imersão que o novo ensino médio traz para as áreas sociais e artísticas, coisa que a gente estava falando já olhando na charge. Utilizar bem as linhas com repertórios legislativos e sociológicos. Isso também é de grande importância. O modelo atual de educação no Brasil encontra-se defasado, já não atende mais aos interesses dos alunos. Fato este refletido pela elevada taxa de evasão em indicadores educacionais que há 2 anos não tem suas metas atingidas, tendo novo ensino médio a situação mais grave. E aqui, com base nesse quadro, a MP, a gente vai ter aqui também uma área de conhecimento, a gente vai ter um repertório aqui para fundamentar o que pode e o que a gente vai falar. Mas é mais um bom desenvolvimento para a gente ter como base do que a gente precisa fazer, utilizando de repertório e discutindo mais ainda a tese. Não esquecer de discutir a tese que ela pede para a gente, que a redação pede. A redação pediu essa tese, então a gente vai discutir essa tese. Não vamos voar para outro lugar, não. Se o objetivo é esse, a gente atinge ele, ok? No desenvolvimento 2, a gente tem que utilizar repertórios ali culturais para essa tese. Tem que não, né? É uma opção para você utilizar repertórios culturais. E essa tese, com maior valor, tem maior valor na sua redação, então você utiliza mais linhas nesse parágrafo para mostrar que a tese, para dar importância a justamente a que precisa ter mais importância. E debater ali, uma das opções, a relevância, porém não esquecer de problematizar e citar como este ensino técnico sofre com a falta de recursos. Então, é uma tese que fala sobre ensino técnico e a gente vai problematizar justamente isso. Mesmo que exista, como vai ficar esse ensino técnico? Quais serão os recursos necessários para ajudar os alunos? Aqui abaixo, você pode dar uma lidinha também, a gente tem mais uma opção de um desenvolvimento, né? E não esquecer, essa parte aqui de baixo é só um exemplo de mais ou menos como você vai falar sobre o novo ensino médio na sua redação. Aí é a sua parte de estudar, de colocar seus repertórios, de problematizar em cima da tese o que você acredita que podem ser mudanças e problemas que acontecem na educação de hoje e vão acontecer por conta da questão do novo ensino médio. Para finalizar a aula de hoje, a conclusão é uma tese com possibilidade de repertório filosófico legislativo. Seja criativo, mais uma vez, não esquecer de ser criativo, é muito legal, tem um monte de cara lendo redação. Se você chega com um modelo um pouco mais criativo de solução, é muito legal, pelo menos sugerir uma solução de como pode acontecer, não precisa você explicar milhões de coisas, como você vê aí no Enem, às vezes, e tudo mais, precisa só uma soluçãozinha ali que vai ajudar, que vai dar uma diferença, um mar de diferença na tua conclusão da redação. E entender que existirá uma falha nesses aspectos e que os professores podem ajudar seu alunado a reverter ou minimizar esse quadro. Então, se a gente voltar lá, a gente tem como garantir uma educação interdisciplinar e ética no ensino médio. Então, a gente sabe que interdisciplinaridade, ética, tudo isso podem ser coisas que vão diminuir nesse novo ensino médio, que o aluno talvez não absorva tanto e não dê tanta importância, justamente pela grade que está sendo proposta para o professor passar para ele. E talvez o professor utilize de mecanismos para conseguir melhorar esse modelo de novo ensino médio, talvez passar ali por mini reformas dentro da sala de aula, para que a gente consiga realmente passar uma educação além de positiva e melhora para o mercado de trabalho, para a vida, para o sonho, para o objetivo do aluno, que a gente também consiga mostrar o lado social da educação para ele. Eu vou me despedindo agora de vocês nessa aula. Fica essa aula para vocês, tudo bem? E a gente se vê
na próxima aula. A gente se vê no final de semana que vem para discutir mais um tema. Aí a gente vai entrar, para quem já é do grupo, para quem já está fechadinho com a gente vai entrar em comunicação para vocês produzirem esses 2 temas e a gente debate os próximos temas nas próximas semanas. Um beijão para vocês. Aqui é o professor Gabriel. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.